Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, a Arte de Fazer Amigos, esta semana em especial, traz a você um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a construção, obviamente, a construção civil no Brasil e o que acontece no mundo e o que acontece na sua casa e o que deixa as pessoas cada vez mais chateadas pelo dia a dia da construção civil. E por que isso acontece? Para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo hoje aqui para vocês, com exclusividade, meu grande amigo Ivan Mendes, que é diretor de projetos, gerente de projetos da Reformular, uma empresa que está no mercado há 6 anos, hoje com escritório em Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ivan, é um prazer tê-lo lá de Fazer Amigos e vamos falar sobre esse assunto tão polêmico que é a construção civil. Tendo em vista que todo mundo tem meio que ojeriza os pedreiros, tem ojeriza a situação que isso tudo causa, os traumas, e eu quero que você explique para as pessoas por que isso acontece e como fazer para mudar. Bom, em primeiro momento, eu acredito que antes de você procurar uma empresa para fazer um orçamento em relação a uma construção, por exemplo, é importante que você tenha o seu próprio planejamento. É importante que você saiba o que você pode investir nessa construção. E com isso vai acontecer o seguinte: em vez de você cotar uma empresa para fazer o seu orçamento, que é um orçamento um pouco aleatório, né, você pode simplesmente pré-determinar quanto você tem para construir. Assim sendo, o que acontece? O nosso planejamento ele vai de acordo com a sua verba. E não a sua verba vai de acordo com o nosso planejamento. É o contrário. O cliente é que nos diz o que ele pode investir. Com isso, o que ocorre? Ocorre que, se você tem, por exemplo, 200 mil para construir uma casa, 200 mil a gente vai fazer um projeto em cima dos 200 mil reais. Se você tem 500 mil, nós vamos fazer um projeto em cima de 500 mil. Ou seja, nós vamos adequar o projeto, vamos projetar em cima exatamente do que você tem. Aí, Ivan, só cortando um pouquinho, mas as pessoas, você que está em casa, você sempre procura fazer, o seu sonho é para 500 e você só tem 200. Então, tem empresas que chegam para você e falam, não, nós vamos realizar o seu sonho. Só que não tem como, isso é um milagre, mágica não existe, gente, isso é uma ilusão. O que o Ivan está querendo dizer, dentro do teu orçamento dá para fazer aquilo que você imagina. Basta você pegar profissionais que possam traduzir esse seu sonho dentro de uma realidade, né, Ivan? Exatamente. E tem também o revés, certo? E isso ocorre muito no mercado por não termos um mercado bem preparado para atender a população. Esclarecer, acima de tudo, né, o cliente. Então o que ocorre? Ocorre muitas vezes que, logicamente, o cliente ele quer sempre barganhar, arrumar o preço mais barato, o mais em conta. Só que o barato sai caro. E não adianta ter o jeitinho brasileiro de dizer que tu vai tirar daqui, tu vai tirar dali, tu vai conseguir um preço barato e ter algo de qualidade. Não vai ter, não existe, mas não existe mesmo. Então o que ocorre? Na maioria das vezes o mercado, para se adaptar e não perder cliente, ele baixa o preço. Convence o cliente que o cliente tem que fazer o trabalho com ele, o cliente assina o contrato, tudo bonitinho, certinho, começa o serviço. Vamos supor que a nossa empresa cobrou 500 mil reais para construir um sobrado, né, um triplex, supomos. E o cliente cota com uma outra empresa. A outra empresa, sabedora do nosso planejamento, sabendo que todo método construtivo exige conhecimento, técnica e, acima de tudo, experiência. E profissionais. Acima de tudo, profissionais, exatamente. Muito profissionalismo exige o nosso mercado. Por exemplo, projeto. A gente começa uma obra pelo projeto. Que não é um só, né? O arquitetônico mais 3. Sim, o arquitetônico e os complementares. Mais as liberações de prefeitura e o que tiver, né, de necessidade para cada município, para cada região. Então, vendo essa disponibilidade de mercado e muitas concorrências no mercado, a empresa cobrou 500 mil, o outro cobra 400 mil e o outro cobra 300 mil.
para o mesmo projeto, para a mesma característica de residência. E o pior, todos prometem a mesma coisa. Só que não. Então, lógico, o cliente vai optar pelo mais barato, né? O cliente que não tem experiência, Ou seja, assim, vou realizar meu sonho de 500 por 300. por 300. Aí que ele se Aí, então, começa o drama, né? Então, começa a construção. Lá pelo 4º mês, chega o gerente de projetos dessa empresa, que não é profissional, e já vai perguntar: seu Alexandre, faltou dinheiro. Como é que nós vamos fazer para terminar a obra? Aquele piso que o senhor queria estava naquela época, Aqui esse preço agora já tá não mais. existe mais. E aí, Começa. o senhor já fica refém do empreiteiro. Se você não disponibiliza mais 100 mil, ele não vai concluir a sua obra. E mesmo você disponibilizando 100 mil, ele vai precisar de mais 100, porque o planejamento correto e profissional é de 500, certo? E quando você Só que vê, já gastou 700. 600 mil, 700 mil, É o que e você não acontece. conclui a sua obra, e é o que ocorre com a maioria das obras que a gente vê que tem problemas na construção civil. E uma coisa que a gente estava conversando, todo mundo fala coitado do pedreiro, fala mal. Como em todas as áreas existem os bons e os péssimos profissionais. Os bons profissionais custam mais caro, mas não te dão dor de cabeça. E é com esses profissionais que a Reformular vem desenvolvendo um trabalho e não tem problema com esses profissionais. Eu acho que chega de dizer que isso é conta de pedreiro. Sabe de quem que é a culpa? É sua. Você quer economizar com o pedreiro, você fala para ele, faça isso aqui, paga na frente, ele vem, faz pela metade, chega na metade, ele puxa, fiz muito barato, preciso de mais dinheiro. Senão não termino. Exatamente. E aí então fica Começa o problema a novamente. bola de neve. E a bola de neve crescendo. cada Como vez é para vocês essa situação dos grandes profissionais, dos pedreiros hoje? Vocês têm uma equipe bem coesa? É fácil vocês hoje pegarem qualquer tipo de trabalho? Qualquer não, porque vocês trabalham com alto padrão, vamos deixar... Isso, O alto padrão não quer dizer caro, é alto padrão de qualidade de serviço. Com certeza. Bom, primeiro, o que a gente pode relacionar caro? Pedreiro caro. Pedreiro caro pode ser aquele que tem um orçamento mais barato. Né? Com certeza. Mas no final das contas ele não vai entregar o serviço, portanto, quem é o mais caro é o mais barato. Entre aspas. Né? Porque não recebeu o imóvel. Sobre a preparação das equipes, o que a gente preza? Acima de tudo, a relação humana. Equipes que trabalham bem são equipes que são bem atendidas, né? Que são bem instruídas, né? Que recebem bem, que recebem em dia, que não tem o vício da maioria das pessoas que trabalham na área de construção civil, que tem aquele estigma do pedreiro, de mexer com as pessoas na rua, né? De mexer com a mulher. Né? Então, Ou até do patrão também, né? Porque acontece aquilo, você pega uma obra e você fala assim, por gentileza, são profissionais, eu não quero que você se intrometa de jeito nenhum, né? Fale tudo comigo. No metade da obra, o cidadão tem mania de todo dia ver a obra. Ah, como é que tá? Ô, seu Antônio, pois é. Ah, o que tá acontecendo? O senhor tá com a cara triste? Pois é, tô com um problema no carro. Não, eu já vou ajudar. Quanto que o senhor precisa? Pô, não adianta dinheiro pro carro. as intimidades. As intimidades, não pode misturar isso, né? De jeito nenhum. O profissionalismo não condiz com essa conduta. Não tem como. Ou seja, o cliente estraga o profissional. Normalmente é isso que acontece. O cliente quer barganhar de alguma forma um serviço a mais ou uma mudança de projeto. Aliás, um dos principais erros do cliente é querer mudar o projeto no meio da obra. Aí muda Passa todo o por cima orçamento. do engenheiro, passa por cima do arquiteto, passa por cima do gerente do projeto. E fala direto com o pedreiro, pro pedreiro resolver o problema que ele resolveu Dá fazer. aquele troquinho de Ah. extra pro pedreiro, né? Então, são situações que realmente é tiro no pé, né? Então, aqui na Reformular a gente trabalha da seguinte forma. Nós temos uma metodologia de trabalho, nós temos uma forma de trabalho, um manual de instrução, onde todas as pessoas são orientadas a trabalhar de forma profissional, ou seja, e não falar absolutamente nada pessoal, né, para o cliente. O cliente, ele tem um contato apenas com uma pessoa Da reforma. da Reformular, no caso a maioria das construções, por exemplo aqui em Curitiba, é comigo. Né? Aqui em Curitiba eu converso diretamente com o cliente, a gente resolve as questões, tem alguma dúvida que o cliente tenha para tirar, conversa com uma pessoa só, para não causar
aquela linha cruzada. Um assunto muito importante na área da construção civil, que é mostrar para você que o jeitinho brasileiro, infelizmente, não tem jeito mesmo. Infelizmente não. Tá na hora da gente acordar e não querer fazer mágica. A mágica só existe nos palcos para que a gente se iluda naquele momento, mas como show, porque no dia a dia é muito triste. Falando na construção civil, pior ainda. O que nós queremos é conscientizar você com as palavras do Ivan Mendes, que é um profissional da área, dentro de uma empresa que hoje é referência no mercado, com escritório em 4 estados brasileiros. Ivan, dando continuidade, você estava falando a respeito justamente dessa situação da postura de uma construtora, como a de vocês, Reformular. Existe o manual do funcionário, existe o manual dos profissionais que estão dentro da inteligência que vai fazer todos os projetos, e o manual do proprietário que está contratando o serviço de vocês, né? Com certeza. Um deles é o que a gente falou lá desde o princípio, é o cliente saber exatamente o que ele precisa investir para não ter problemas na sequência. Então, conosco, como ocorre? Normalmente, quando o cliente entra em contato com a gente, ele busca um orçamento, ele quer um orçamento para o projeto dele. Normalmente ele não tem nem projeto, né? Então o que precisa se fazer? Primeiro, o primeiro plano é sentar com o arquiteto, conversar com o arquiteto a respeito das suas preferências, passar um briefing do que você quer para a sua residência, se você tem crianças, se você tem bichos, cachorro, papagaio, tudo isso é previsto num projeto. Para nós chegarmos até este ponto, existe um cadastro na empresa. É praticamente obrigatório, certo? São questionamentos que nós fizemos que vão identificar as necessidades do cliente. E o perfil do cliente. E o perfil. Dentro desses questionamentos tem um questionamento que as pessoas fogem, que é: quanto você tem para investir? As pessoas: não, eu estou ligando porque eu quero um orçamento. Orçamento do quê? Pois então, se ele não tem nada formulado, ele não tem nada projetado, ele e não normalmente sabe nem ele é assim: exatamente. Eu quero algo de 1 milhão, mas não quero gastar nada com isso. Imagina. Não Aí existe, é complicado. né? Então, essa verba pré-destinada é o nosso parâmetro de partida. A partir desse momento, a gente sabe o que o cliente quer. E vai chegar a realizar o sonho dentro do orçamento para que ele não tenha dor de cabeça. Exatamente, não ter as E surpresas hoje- desagradáveis do orçamento superfaturado na sequência. E isso não custa mais caro, né, Ivan? De jeito Você nenhum, tem me pelo mostrado contrário. vários exemplos. Tudo na vida que é planejado, o custo é justo. Se tiver planejamento. Agora, se não tiver planejamento, é um custo meio injusto, até meio arriscado, digamos assim. Bem arriscado. Ainda mais uma construção, que é o sonho da vida das pessoas. Ninguém vai ficar construindo a cada 3 anos, né? Imagina. É uma vez só e que todo mundo isso. pretende e pro resto da vida. Bom, gente, eu acho que... Ivan, o que mais que a gente poderia falar dentro dessa área para passar para as pessoas ficarem tranquilas, descobrirem que o arquiteto não é um custo absurdo. É isso que a gente quer passar para você, é conscientizar você de que vale a pena você... A hora que você for construir, chamar um gerente de projetos, como é o caso do Ivan, ele vai até você, vai bater um papo legal: olha, a gente guardou dinheiro por todos esses anos, ou nós temos uma grana para investir agora, e nós gostaríamos de saber, porque você não vai pagar nada por isso. Até que você assine o contrato, você não vai pagar. E o que vale a sua não dor de cabeça? Quanto vale a tua paz de espírito e saber que você vai receber um imóvel? Quanto isso vale? Né, Ivan? Tem 2 coisas aqui em Curitiba que eu percebo. A desconfiança das pessoas em relação às empresas de construção civil. Eu tenho ouvido vários relatos durante esse tempo que a gente está aqui de empresas que negligenciaram, não entregaram obras, etc, etc. E isso criou um certo estigma, né, negativo para a construção civil em Curitiba. Mas isso é fácil de resolver. Essa questão das pessoas desconfiarem de uma empresa. Hoje em dia, com a internet, é muito simples. Entra no Procon. Você entra no Procon, vê se tem problema no Procon. Você entra no Tribunal de Justiça, vê se tem problema no Tribunal de Justiça. Acabou. Certo? Uma empresa de construção civil que tem poucos processos... É menos arriscado. Muito menos arriscado. E uma empresa de construção civil que não tem nada... Aí sim você está trabalhando com aquilo uma empresa que você idônea e profissional. E é isso que a gente está se propondo aqui em Curitiba. É. A nossa empresa é blindada. Por isso que a gente não trabalha
simplesmente por uma pessoa que quer construir uma casa porque quer construir a casa. E só para você Não. ter uma ideia, eu estava no escritório deles hoje e por alguns momentos o Ivan mostrou para mim, olha só, Alexandre, olha os pedidos. Isso daqui foi tudo descartado. Se você ligar para pedir orçamento e ele sentir que você é uma pessoa desorganizada, a empresa não vai fazer negócio com você. Porque o prejuízo não é só do cliente, o prejuízo é muito nosso. Então, muito vocês, não só a empresa, mas é uma forma de educar o ser humano. Aquilo que você não quer para os outros, não quero para você. Exatamente. Se você for uma pessoa organizada, você vai trazer coisas organizadas para sua vida. A partir do momento que você não tenha parâmetro de nada, você vai receber isso. Ou seja, o que a gente joga para o universo vem para a gente. É isso aí. Não é isso? E eu quero deixar à disposição aqui, quando você quiser tirar alguma dúvida dos clientes, né, dos teus telespectadores, estou tratando como cliente já. Mas né? Fique à vontade, nos procure. Entra no site, tem a Entra no site reformolar.com.br, entenda como funciona a nossa empresa, como funciona a construção civil do nosso método. E veja os projetos que já foram feitos por eles, realizados Isso, por é uma eles. sugestão legal. Né? Entrem lá, vejam e qualquer dúvida, entre. Mande um e-mail para produção@artedefazeramigos.com.br. Um beijo no seu coração, até semana que vem. Ivan, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero contar com um programa. amigo por mais vezes aqui no programa. Um maior prazer. Tá bom? Obrigado. Um abraço e até a semana que vem. Valeu. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Participe da nossa página no Facebook em A Arte de Fazer Amigos.